Amém? Todos encontraram? João capítulo 20, a partir do primeiro versículo, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço em que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Podemos assentar? Esse capítulo 20 de João vai narrar o momento em que alguns discípulos e que Maria Madalena vai até o sepulcro para que eles possam cuidar ali do corpo de Jesus. E é uma história que eu acho muito interessante e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração acerca dessa palavra. Já tem algumas semanas que eu tenho meditado sobre ela e no Natal, na casa da minha mãe, eu até mencionei esse versículo, mas eles me deram pouco tempo, 5 minutos, eu não consegui explanar direito. Então eu trouxe aqui para os irmãos nessa noite, amém? Nesse capítulo 20 de João, vai falar sobre esse momento, mas eu quero me prender a uma pessoa específica que me chama a atenção nessa história. A Maria Madalena. Há algumas pessoas, talvez você já tenha em algum momento ouvido falar que Maria Madalena era uma prostituta, mas isso não é comprovado na Bíblia, não fala sobre isso, sobre o que era o pecado que ela tinha cometido. O que nós vemos sobre Maria Madalena na Bíblia é em Lucas, no capítulo 8, que vai dizer que Jesus havia expulsado 7 demônios de Maria Madalena. Mas não vai dizer qual é a origem disso, não vai dizer o porquê que isso havia acontecido com ela. Nós só temos ali contando o que Jesus havia feito na vida dela. E, segundo Lucas 8, nós podemos entender que no primeiro momento em que Maria Madalena se encontra com Jesus, que no momento em que Jesus conhece Maria Madalena, ela sofria uma possessão demoníaca. Existiam aberturas espirituais que, como eu mencionei, nós não sabemos quais são elas, que faziam com que esses demônios tivessem domínio sobre a mente, sobre o corpo, sobre a vida de Maria Madalena. E aí a história vai contar que no momento em que Jesus encontra Maria Madalena, ou que ela se encontra com Jesus, ele vai expulsar esses demônios que habitavam, que dominavam a mente e o corpo de Maria Madalena. Como eu disse, nós não sabemos qual era a causa, qual era o motivo, o porquê que isso tinha acontecido com ela, mas de uma coisa nós sabemos, o pecado, ele é sempre uma escolha, seja ele nascido,
seja ele começando dentro de nós, ou seja ele absorvido, seja ele tomado por nós. Porque nós sabemos que existem pecados que eles nascem de dentro de nós, mas tem pecados que talvez seja alguma coisa que aconteceu e que você decidiu tomar isso para si. Seja de uma forma nascida ou de uma forma que você tenha tomado para si. Pecado é uma escolha de qualquer forma. Então ela havia escolhido isso. Só que o fato dela ter escolhido isso não muda o fato de que Jesus queria fazer algo na vida dela. E que assim foi feito. E aí a gente vai ler essa passagem aqui no capítulo 20 e vai narrar o momento em que eles vão ao encontro do sepulcro onde estava Jesus. Vai dizer que alguns discípulos vão na frente e que eles entram no sepulcro e vê que Jesus não está mais ali. E todos naquele momento se desesperam por ver que Jesus não se encontrava mais ali naquele lugar. E todas as vezes em que eu vejo alguma passagem, seja essa, seja alguma outra, relatando esse momento em que Jesus morreu, em que Jesus não tinha sido ainda, não tinha ressuscitado ainda, eu sempre sempre fiz esse questionamento, mas graças a Deus, acredito que não só para mim, mas para todos os irmãos que são frequentantes aqui da doutrina, entendem perfeitamente o porquê que os discípulos e qualquer outra pessoa não entendia o porquê que Jesus havia morrido. Os discípulos ouviam a todo momento que aquilo aconteceria. Os discípulos ouviam Jesus falar que era necessário que aquilo acontecesse. Mas você vai ver, por exemplo, na passagem que Jesus começa a relatar o que aconteceria e Pedro diz assim, não, isso não vai acontecer. E aí o que Jesus diz para ele? Para trás de mim. Porque era necessário que aquilo acontecesse. Mas por que os discípulos, por que as pessoas que seguiam Jesus, por que as pessoas que estavam próximas a Jesus não conseguiam compreender? E até tem uma passagem que vai falar exatamente isso, que de fato eles não conseguiam compreender, eles não entendiam o porquê que Jesus precisava passar por tudo isso. Porque eles tinham uma visão de que Jesus, aquele que viesse salvar a eles, teria um reino terreno. Isso é muito bem explicado para nós em diversas doutrinas que nós temos aqui. Eles imaginavam um Jesus que reinaria aqui na terra. Eles imaginavam um Jesus que teria poder aqui na terra, não que ele não tivesse, mas eles imaginavam de uma outra forma. Eles imaginavam que ele estabeleceria o reino dele aqui na terra. Eles imaginavam que Jesus aqui na terra seria reconhecido. Só que não era esse o plano do Senhor, não era esse o plano de Deus. Eles não sabiam que Jesus aqui não seria reconhecido como um rei, mas que ele tinha deixado de lado a majestade dele lá no céu para cumprir um propósito aqui. Eles não entendiam que aqui talvez não vissem o Salvador dessa forma, mas que ele tinha se despojado de tudo aquilo que ele tinha lá no céu para cumprir o propósito dele aqui. E era por isso que para eles era tão difícil de entender o porquê que Jesus havia sido crucificado, porquê que Jesus havia de morrer, porque para eles esse reino precisava ser estabelecido aqui. Mas eles não sabiam que, seguindo a morte de Jesus, seria estabelecido um reino no mundo espiritual. Eles não conseguiam compreender o que aconteceria no mundo espiritual depois que Jesus fosse crucificado. Os olhos dos discípulos, os olhos daquelas pessoas que seguiam e acompanhavam Jesus eram olhos terrenos, eram olhos naturais. Eles queriam que grandes coisas acontecessem aqui. Eles queriam que vissem Jesus como grande aqui. Eles queriam que reconhecessem Jesus como rei aqui. Só que o Senhor dizia para eles a todo momento, é necessário que isso aconteça. Talvez aqui não vão me ver como grande, talvez aqui não vão me reconhecer como grande, mas aquilo que eu vou fazer naquela cruz, no mundo espiritual, vai surtir um efeito. E aí, Maria chega lá no sepulcro, imagino que revoltada com aquela situação. Gente, eu fico tentando conjecturar e imaginar o que eles não sentiram, o que não pensaram quando Jesus foi crucificado. Eu me lembro muito de Pedro, que retorna para a praia depois que Jesus é crucificado. Irmãos, pensa alguém com uma vida caótica. Pensa em alguém com uma vida completamente bagunçada. Pensa em alguém que não tem perspectiva de futuro. Pensa em alguém que não consegue mais ver solução para o seu problema. De repente, esse alguém se encontra com alguém que muda por completo a história dele. Imagina Maria Madalena.
Maria Madalena era possessa por espíritos malignos. A mente dela era completamente tomada por demônios. E ela encontra alguém que salva ela disso. Pedro se encontra com alguém que dá um destino para a trajetória dele. Só que, de repente, esse alguém é tirado deles. É muito fácil para nós dizer assim, não, mas Jesus já havia dito. Só que a gente está lendo a história e já sabe o final dela. Eles estavam ouvindo Jesus falar, mas eles não sabiam o que aconteceria depois. Eles ouviam alguém que dizia assim, ó, é necessário que eu venha ser crucificado, é necessário que eu venha morrer, mas eu vou voltar, eu vou ressurgir. Só que imagina você ver esse alguém sendo morto numa cruz. Você imagina ver alguém que você nunca viu cometer ato nenhum de infração, você nunca viu fazer nada de errado. Você imagina você ver alguém que você admira muito, alguém que já te ensinou muito, alguém que mudou a tua vida, alguém que mudou a tua história, alguém que te deu um rumo, alguém que te libertou, alguém que te transformou. E entender que esse alguém precisa morrer. Eles não entendiam e eles diziam, não, Senhor, não é justo que isso aconteça. E de fato não era. O pecado que Jesus estava pagando naquela cruz, não foi ele quem cometeu. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si os nossos pecados. Lembra que eu falei aqui sobre a escolha de carregar um pecado? Ele não escolheu isso. Ele não carregou isso. Ele não cometeu isso. Mas ele pagou por isso. Aí você imagina os discípulos que acompanhavam Jesus. Os discípulos que viam Jesus fazendo milagres. Os discípulos que viram aquele que não enxergava, agora vê através de algo que Jesus fez. Imagina os discípulos que estavam acompanhando Jesus e que viram aquele que não andava levantar e começar a andar. Imagina os discípulos que acompanhavam Jesus e ver alguém que não tinha perspectiva de futuro ter a sua vida transformada. Imagina os discípulos vendo algo que eles não conseguiram fazer. Jesus com uma só palavra fazendo. Imagina os discípulos vendo Jesus andando pela multidão. E como a Raquel falou, alguém tocando na orla das vestes dele sendo curada. Imagina os discípulos vendo que alguém que estava impuro tocou em Jesus, mas ele não foi contaminado. Essa pessoa quem foi curada. Os discípulos viam algo sobrenatural. Os discípulos viam algo que eles nunca imaginaram que pudesse acontecer. Eles estavam vendo alguém que estava caminhando entre eles, irmãos. A gente conhece, a gente vê as histórias, mas eu repito, nós não estamos vivenciando isso. Imagina, pensa comigo que a gente tem que ser meio doido e pensar que a gente estava lá. Pensa lá na época de Jesus, você andando com ele. Pensa lá na época de Jesus, você vendo ele fazer alguém que não podia andar. Ele fazendo alguém que não podia enxergar, vendo novamente. Imagina, irmão, se você tivesse a oportunidade de ter uma conversa com Jesus. Imagina se você tivesse a oportunidade de ver Jesus face a face como eles viam, de deitar no peito dele como alguns deles deitavam. Imagina você ver esse mesmo Jesus agora sendo levado para uma cruz, sem ter cometido pecado algum, erro algum. E era isso que eles estavam vendo. Aí Maria, depois que Jesus é crucificado e levado ao sepulcro, ela vai pela manhã ao sepulcro onde Jesus estava. Diz que ela chega ao sepulcro e ela vê que a pedra foi removida. Ela vê que os panos estão ali, mas que o mestre dela não está mais. Ela vê que a pedra foi removida, mas aquele a quem ela procurava não se encontra mais ali. Aí vai dizer que ela fica desesperada, desnorteada. Ela perde o rumo, ela sai de si. Aí os anjos dizem para ela, você procura aquele que não está mais entre os mortos. Aí vai dizer que quando ela se vira, quem é que está? Jesus. Jesus está na frente de Maria Madalena. Aí vai dizer que quando ela olha, ela diz assim,
O Senhor sabe aonde está o meu mestre. O Senhor sabe aonde o colocaram. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por algum momento assim de muito estresse, de muito desespero, ao ponto de você realmente perder a noção ali da realidade. Eu me lembro uma vez, quando eu era muito pequena, a minha mãe passou por uma situação tão séria para ela que ela ficou sem enxergar de fato por muitas horas. A gente levou ela para o hospital, ela não via mais nada. Era como se ela estivesse cega, por conta de algo que aconteceu, que afetou a mente, que afetou o psicológico dela. Eu imagino que naquele momento o que está acontecendo com Maria Madalena é exatamente isso. Porque ela está olhando para aquele que ela estava procurando, mas ela não consegue reconhecer que era ele. E quantas vezes nós passamos por essas portas, ou dentro do nosso lar, em algum outro lugar, nós estamos buscando a Jesus, nós estamos clamando, chamando, procurando. Ele se apresenta, mas o nosso desespero é tanto que a gente não consegue reconhecer que aquele que a gente procura está na nossa frente. Às vezes o desespero é tão grande que a gente não consegue reconhecer que aquele que a gente precisa está bem na nossa frente. Você lembra da passagem dos discípulos no meio da tempestade? Jesus vem ao encontro deles, andando sobre as águas, e o que eles dizem? É um fantasma. Era Jesus quem estava indo ao encontro. Era aquele que podia acalmar a tempestade. Era aquele que podia cessar o vento. Mas o desespero era tanto que eles não conseguem reconhecer que aquele que vem caminhando sobre as águas não era um fantasma. Aquele que vem caminhando sobre as águas é aquele que vem trazer a solução para o problema deles. Aquele que vem caminhando sobre as águas é aquele que vai dar ordem para a tempestade se acalmar. Aquele que vem caminhando sobre as águas é o que vai dar ordem para que o vento venha cessar. E eu profetizo nessa noite que, em nome de Jesus, tudo aquilo que esteja tampando os nossos olhos, para que nós não consigamos reconhecer que quem vem ao nosso encontro é o nosso socorro, seja retirado pelo poder que é no nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem cegado o nosso entendimento, ao ponto de nós não conseguirmos reconhecer que quem vem ao nosso encontro é aquele que tem solução para os nossos problemas, seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes no meio da tempestade, do desespero, Jesus se apresenta e nós não reconhecemos que aquele é Ele. Quantas vezes no meio da tempestade, Jesus se apresenta e nós não conseguimos entender que é Ele que está falando. Eu já vivenciei isso. Eu me lembro que quando eu estava grávida do Miguel é um milagre na minha vida. Os médicos diziam que eu não poderia gerar. E vocês viram que eu gerei com muita saúde. E eu me lembro que teve um dia que eu estava na igreja e eu ainda não sabia que eu estava grávida. Eu tinha sonhado, mas os testes davam negativo. E eu falei assim, Senhor, eu quero saber se eu estou gerando, se o meu milagre está aqui. E eu lembro que eu passava todos os dias pelas portas da igreja e eu falava isso com o Senhor e nenhuma resposta vinha. Até que teve um dia que eu sentei no primeiro banco e eu me lembro que eu falei com o Senhor exatamente isso. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está falando. Eu sei que o Senhor tem resposta para mim. Mas se o meu desespero está gritando tão alto ao ponto de eu não conseguir te ouvir, me faz entender isso de alguma forma. Quando eu terminei de falar isso, uma irmã colocou a mão na minha cabeça e falou assim, eu sei que o desespero está tão grande que você não consegue ouvir a voz dele. Irmã, não é errado, não é vergonha, não é feio você falar isso para Deus, não. Deus te conhece. Deus conhece o teu interior. Se necessário for fazer essa oração hoje, fale isso para Deus. Senhor, a ansiedade está gritando tão alto que eu não consigo te escutar. O medo está gritando tão alto que eu não consigo te ouvir. Mas eu sei que o Senhor está falando. Cala as demais vozes para que eu consiga ouvir a tua voz. Cala o meu desespero para que eu consiga te entender. Dê uma ordem. A palavra do Senhor
Senhor diz, porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus. Dá uma ordem para a tua alma se aquietar. Dá uma ordem para que a tua mente se acalme. Porque às vezes a resposta que você precisa, o Senhor já te deu e você não conseguiu entender. Maria Madalena fala para o Senhor. O Senhor sabe aonde colocaram. O Senhor sabe para onde levaram. O Senhor sabe o que fizeram com o meu mestre. Jesus não vai tentar se explicar. Jesus não vai contar uma história. Jesus vai fazer uma única coisa. Chamar o nome dela. Versículo 15, perdão. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me para mim onde o Senhor puseste, que eu levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer mestre. Isso me chamou muito a atenção. Porque o que traz Maria de volta para a realidade é Jesus falar o nome dela. Existem alguns estados em que nós temos essa dificuldade um pouco maior de ver, ouvir, reconhecer. Um deles é o coma. O estado de coma, ele varia de níveis. Se tem alguém aqui da área da saúde, vai saber explicar isso melhor do que eu. Em alguns casos, o cérebro ainda reproduz as ondas sonoras. Você pode ver que existem algumas pessoas que, em estado de coma, depois que acordam, elas dizem, eu ouvia quando entravam no quarto, eu ouvia quando falavam. Eu fiz técnico de enfermagem. No meu estágio, tinha um paciente que teve meningite. E ele ficou em coma por muito tempo. Quando ele acordou, ele disse que ele ouvia. A mãe dele, todos os dias no horário de visita, ficava do horário que ela chegava até o horário de ir embora orando. Todos os dias. Ela não falava mais nada, ela só orava. E quando ele acordou, ele era um menino jovem, tinha 11 anos. Ele disse que todos os dias ele ouvia tudo aquilo que a mãe dele falava. Ele disse que todos os dias ouvia todas as orações que a mãe dele fazia. Então, no coma, um dos últimos sentidos que a pessoa perde é a audição. Ela pode não estar vendo, ela pode não estar sentindo muito bem, mas ela consegue ainda ouvir algumas coisas, dependendo do nível de coma. Um outro estado que talvez possa afetar a audição é o estado de sono, quando nós nos deitamos para dormir. Dependendo de que forma nós estamos dormindo, dependendo se já é um sono mais profundo ou não, nós temos ali dificuldade de ouvir. Só que vai dizer que o cérebro ele fica mais seletivo quanto ao que processa. No estado de sono, o cérebro só faz a gente ouvir aquilo que é relevante para nós. Quem é mãe aqui vai saber que a gente consegue ouvir a voz, o choro, qualquer coisa relacionada ao nosso filho de longe. Você pode estar no sono mais pesado que for. Todas as mães, né, já foram mães de recém-nascido e sabe que o bebê pode chorar bem baixinho, mas você vai ouvir que o bebê está chorando. Lá em casa, nós dormimos em quartos separados. Miguel dorme no dele, eu durmo no meu. Mas se o Miguel mexe na cama dele, eu consigo ouvir do meu quarto que ele está mexendo na cama e levanto para ver o que é. Por quê? Porque é algo relevante para mim, é algo importante para mim. E vai dizer que o cérebro faz esse filtro. Ouve-se o que é importante, ouve-se o que é relevante, ouve-se o que é necessário para a pessoa ouvir. E eu fico imaginando o que estava acontecendo com a cabeça de Maria Madalena naquele momento. Talvez estivesse acontecendo como num estado de coma, como num estado de sono. Talvez ela estivesse ouvindo, mas não estivesse conseguindo processar tudo aquilo que ela estava ouvindo. Mas tem algo que ela ouve que vai fazer com que o cérebro dela entre em estado de alerta. Ela ouve uma voz, ela ouve alguém que chama o nome dela. E é muito diferente de nós ouvirmos o nosso nome e de nós ouvirmos o nosso nome pela voz de alguém que nós conhecemos ou que nós temos algum tipo de afinidade. Se você está andando na rua e alguém chama o teu nome, vou dar o exemplo de Emily. Se Emily está andando na rua e alguém chama Emily, pode ser que a Emily olhe, procure. Mas se ela não encontrou, ela vai seguir andando.
Só que se a Emily estiver andando na rua e ela ouvir alguém chamando Emily com a voz do Luiz, eu tenho certeza que ela vai ficar procurando até encontrar o Luiz, porque ela sabe de quem é aquela voz. Da mesma forma, aconteceu com Maria Madalena. Não foi qualquer voz que mencionou o nome dela. Não foi qualquer voz que chamou ela. Era a voz daquele que já tinha chamado ela outra vez. Quando a gente ouve a voz de alguém, quando a gente ouve o nome de alguém que a gente tem afinidade, ou que a gente tem alguma história, a gente se lembra daquilo que já aconteceu. Se você ouve na rua o nome de alguém que é muito próximo a você, você vai automaticamente pensar em tudo aquilo que você já viveu com aquela pessoa, em tudo aquilo que você vivencia, talvez, no teu dia a dia com aquela pessoa. Trago novamente o exemplo de uma mãe. Se você está em algum lugar e você ouve o nome do teu filho, mesmo que não seja o teu filho, mesmo que não estejam falando dele, automaticamente você vai se lembrar dele. Maria Madalena, naquele momento, ouve não só alguém chamar o seu nome. Ela ouve alguém que outrora já havia chamado o nome dela. Numa mesma situação de caos, numa mesma situação de desespero. Você lembra quando foi que Jesus chamou o nome dela pela primeira vez? Lá em Lucas 8, quando ela estava possessa por espíritos malignos. Imagina a mente de Maria Madalena no momento daquela possessão. Imagina a mente de Maria Madalena, porque ela via, ela ouvia, ela sabia o que aqueles demônios estavam fazendo através do corpo dela. Ela só não tinha o controle. Aí imagina alguém que está com a sua mente tomada por espíritos malignos. Imagina alguém que está vendo eles fazerem algo que talvez ela não quisesse fazer. Imagina alguém que está vendo eles fazerem ela falar algo que talvez ela não quisesse falar. No meio desse caos, no meio dessa possessão, ela ouve um nome chamar ela. Um nome que coloca silêncio no meio de todo aquele barulho. Um nome que coloca ordem no meio daquela bagunça. Um nome que faz ela voltar para si. Quando Maria Madalena encontra Jesus naquele sepulcro e ele diz, Maria, ela se lembra do momento em que ela estava possuída por espíritos malignos e aquele nome resgatou ela. Ela se lembra do momento em que ela estava possessa por espíritos malignos e esse mesmo nome foi quem tirou ela de lá. Como não reconhecer o nome daquele que te tirou de um lugar aonde ninguém mais poderia ter te tirado? Como não reconhecer o nome da única voz que você ouviu por muito tempo? Não tinha ninguém do teu lado. Não tinha quem pudesse te ajudar. Não tinha quem pudesse te resgatar. Não tinha quem te convencesse a sair daquele quarto escuro. Não tinha quem te convencesse que aquela situação ia mudar. Mas de repente, uma voz chamou o teu nome. De repente, uma voz te tirou do estado que você achou que nunca conseguiria sair. O que está acontecendo com Maria Madalena é isso. Aí ela ouve alguém dizer Maria. E ela se lembra, eu conheço essa voz. Maria, eu não estou reconhecendo fisicamente, mas ouvindo, eu reconheço essa voz. Os meus olhos estão tapados pelo desespero, mas eu fecho eles e eu consigo ouvir. Eu reconheço essa voz. Essa foi a voz que me tirou de lá. Essa foi a voz que mudou a minha vida. Essa foi a voz que mudou a minha história. Que nessa noite você ouça o teu nome ser chamado pela voz que pode mudar o destino da tua trajetória. Que nessa noite você ouça o teu nome ser chamado pela voz que pode mudar aquilo que para os homens é impossível. Que nessa noite você ouça o teu nome ser chamado pela voz que pode fazer o que nenhum homem pode. Essa voz chega onde a minha não consegue chegar.
Essa voz toca aonde as mãos humanas não podem tocar. Essa voz muda o que ninguém mais pode mudar. Essa voz traz vida para onde só tinha morte. Essa voz traz cura para onde havia doença. Essa voz traz libertação para onde tem pessoas possessas. É essa voz que muda tudo. É essa voz que estremece o inferno. É essa voz. A voz de alguém que não precisa se levantar do trono para dar ordem. A voz de alguém que não precisa se levantar para que algo seja feito. Ele fala e até o inferno obedece. Ele fala e tem que ser feito. E essa voz não pode ser mudada. Nenhum decreto que sai da boca dele pode ser revogado. Quando ele fala, tem que acontecer. Quando ele diz que vai abrir, ninguém mais fecha. Mas se ele disser que vai fechar, ninguém mais abre. Se ele disser que vai curar, não tem morte que leve. Se ele disser que vai sarar, não tem quem vá contra a palavra dele. Maria ouve a voz. Não é qualquer voz. E no momento em que ela ouve essa voz, ela reconhece que aquele é Jesus. Enquanto eu estava estudando, o Senhor falou uma frase ao meu coração, que é uma frase muito difícil da gente compreender, e eu lembrei dela enquanto o diácono Rubem estava dando a palavra devocional. O Senhor falou comigo: o sofrimento também revela. O sofrimento também revela. No meio do sofrimento, Maria conseguiu reconhecer que aquele era Jesus. O Senhor me fez meditar no livro de Jó. No último capítulo, Jó vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a pergunta que eu me fiz lendo esse versículo foi: o que Jó vivenciou que conseguiu fazer com que ele enxergasse o Senhor? O que foi que Jó vivenciou que conseguiu fazer com que ele soubesse quem era o Senhor, agora de ver e não só de ouvir falar? O sofrimento também revela. O sofrimento também revela. Talvez a tua pergunta nessa noite seja: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: o sofrimento também revela. Mas o que o Senhor falou comigo é que aquilo que nós vemos nos dias extraordinários, aquilo que nós vemos nos dias que são incomuns, precisa ser visto também nos dias comuns. Essa semana eu estava orando e foi quando o Senhor me deu esse versículo de Jó. E eu perguntei ao Senhor o que Ele queria falar comigo, e o Senhor falou exatamente isso comigo. Por que existe uma facilidade tão grande de você me ver nos dias de dificuldade, nos dias de lutas, mas nos dias comuns parece que eu não existo na tua vida? Por que nós temos facilidade de ver a Jesus nos dias extraordinários, mas nos dias ordinários parece que Ele nem faz parte do nosso dia? O Senhor falou comigo: aquilo que eu te revelo nos teus dias de maior dificuldade, eu preciso que você continue enxergando nos dias comuns. O Deus que se revela no meio da tua dor é o mesmo Deus que está nos dias comuns. O Deus que você vê grandioso em um momento de dificuldade é o Deus que amanhece todos os dias dentro de você. Por que você tem tanta dificuldade de me enxergar nos dias comuns? Eu preciso te levar a um local de dor para que você consiga me ouvir. Eu preciso te levar a um local de dor para que você consiga me ver. Eu estou nos teus dias comuns.
E isso doeu no meu coração. Porque se tem alguém que faz parte da minha vida, mas que eu só procuro esse alguém nos meus momentos de dificuldade, esse alguém não é meu amigo, esse alguém é meu apoio emocional. Deus não quer ser apenas apoio emocional. Deus quer ser teu amigo, Ele é teu noivo. Como pode viver você os teus dias comuns e não enxergar aquele que te deu a salvação? Como pode você viver os teus dias comuns e não se lembrar daquele que estava nos momentos de dificuldade? Um dos momentos em que eu mais vi Deus presente na minha vida foi no dia em que meu pai faleceu. Eu recebi dos céus uma força que não pertencia a mim. Mas esse mesmo Deus que me fortaleceu no dia em que meu pai morreu é o Deus que me fortalece hoje, que não tem nada de extraordinário acontecendo. Por que a gente só consegue enxergar Deus nesses momentos? Quando todos os dias pela manhã esse mesmo Deus está ali para se revelar a você. Já reparou que nos teus momentos de dificuldade você ouve de Deus aquilo que você nunca ouviu? Já reparou que nos teus momentos de fraqueza você sente Deus de uma forma tão poderosa como você não sente nos demais dias? Já reparou que nos teus momentos de dificuldade Deus se apresenta de uma forma extraordinária? Mas talvez te choque saber que Ele se apresenta para você assim todos os dias. Mas às vezes somos nós que ignoramos essa presença. E isso dói. Se dói para nós ouvirmos, imagine para Ele quem está sentindo. Gente, tenta pensar numa relação aqui humana, que é muito chulo comparar uma relação humana com a nossa relação com Deus, mas assim, às vezes é mais fácil para a gente compreender. Se você é muito amigo, se você gosta muito de alguém, você vai querer estar do lado dessa pessoa só quando alguma coisa muito grande acontece? Só quando alguma coisa muito triste aconteceu? Ou só quando um momento de grande felicidade acontece? O melhor de compartilhar a vida com alguém, sendo casado, sendo amigos, é você viver os dias comuns. Eu vejo pelos jovens, gente, essas meninas, se vai no mercado, vai todo mundo junto. Vitória voltou em casa para pegar não sei o quê, foi Duda, foi Natasha, foi todo mundo atrás. Tinha necessidade? Talvez não, mas elas gostam de ter a companhia uma da outra. Elas não precisam de um evento extraordinário para que estejam juntas. Da mesma forma que nós não precisamos esperar chegar a um extremo de alguma situação para conseguir enxergar Deus ali. Para conseguir saber que Ele está ali conosco. Aí Maria Madalena ouve. Maria Madalena retorna para si. Quando o nosso nome é dito, isso revela também a identidade que nós temos. Quando nós ouvimos o nome de alguém, geralmente nós lembramos de algo que seja relacionado a essa pessoa. Seja alguém que você tenha muito convívio, ou seja alguém que você tenha pouco convívio. Se você ouve o nome de alguém, você vai se lembrar de alguma situação, de algum local, de alguma pessoa que te relacione a esse alguém. O nome revela identidade. Se eu chego e falo para você, boa noite, irmã. Talvez você... Agora, se eu chego e eu falo para você, boa noite, Raquel. Raquel vai entender que eu sei o nome dela. Raquel vai entender que eu sei, mesmo que seja pouca coisa da vida dela. Raquel vai entender que eu tenho essa preocupação de conhecê-la. Jesus chama o nome dela e o Senhor a lembra da identidade que ela tem. Quando o Senhor chama Maria, Ele diz, eu te conheço. Quando o Senhor chama Maria, Ele está lembrando, eu sei quem você é. Quando Ele chama Maria, Ele está dizendo, mesmo no meio desse caos, eu sei quem você é.
Mesmo no meio dessa bagunça, eu sei quem você é. Que nessa noite os nossos ouvidos estejam atentos, aguçados, para ouvir Ele chamar o nosso nome. Porque eu sei que ouvindo Ele chamar o nosso nome, algo vai mudar na nossa vida. Eu sei que ouvindo Ele chamar o nosso nome, algo vai mudar na nossa história. E da mesma forma que foi com Maria, ela entendeu que apesar de ter sido crucificado, Ele já havia ressuscitado. Ela entendeu que aquele que outrora estava sofrendo naquela cruz, agora já não está mais lá. O Natal, que foi ontem, né? Fala-se sobre o nascimento de Jesus, apesar de nós sabemos que não era exatamente essa data, enfim. Mas para nós fala-se sobre o nascimento de Jesus. E que nós não venhamos lembrar apenas do nascimento de Jesus, mas que nós venhamos também lembrar da morte dele. Por qual propósito foi ela. E muito maior do que isso, lembrar que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais lá. Ele foi morto, ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu como um leão. Ele pagou por um erro que não foi ele quem cometeu. Ele levou sobre si os pecados que não pertenciam a ele. E eu amo imaginar como isso aconteceu no mundo espiritual. Ele foi levado como uma ovelha muda. Ah, imagina. Uma ovelha calada, sofrendo, indo ao matadouro. Só que depois de morta, ressurge como um leão. O bramido de um leão é muito forte, é muito poderoso. Eu fico imaginando, gente, no mundo espiritual o que não aconteceu naquele momento. Porque o diabo achou que teria domínio daquelas vidas por toda a eternidade. O plano dele era esse. Era ter domínio sobre a tua vida. O plano dele era esse. Era ter domínio sobre a tua mente. Só que Jesus morreu e quando ressurgiu, ele trouxe consigo a salvação para todos nós. E aí eu me lembro daquele versículo que eu amo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E aonde está, inferno, o teu aguilhão? Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele morreu para que eu fosse salva. Ele morreu para que eu tivesse livre acesso. Não tem nada, não tem ninguém que possa me impedir de me relacionar com Ele. Não tem nada e não tem ninguém que possa impedir com que eu me aproxime dEle. Não existe mais véu, foi rasgado de alto a baixo. Você tem livre acesso, se achegue a Ele. Que nessa noite os nossos nomes sejam ouvidos de forma audível. E que algo sobrenatural aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Você pode se colocar sobre os seus pés?